O céu olha o que você é e não o que você tem. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Testemunho do Vectra, pastor Isaías de Oliveira. Testemunho muito bom, assista comigo. Eu fui pregar numa igreja e eu tinha um escortinho. Sempre gostei desse tipo de carro. E quando eu cheguei lá, a igreja, uma igreja muito grande, não tem estacionamento. Então o pastor falou para mim: pastor, na porta da igreja vai estar o carro do pastor presidente. Atrás tem uma vaga, é tua. Está reservada para o senhor. A Sheila, minha esposa, com as crianças no banco de trás e eu no banco da frente. Aí quando eu cheguei, que eu entrei com o carro assim, eu já vi os cones, eu já sabia que a vaga era minha. Primeiro que a gente é acostumado a passar por isso, e segundo que já tinham me avisado. Aí do outro lado da rua alguém veio. Falou: pastor Isaías, pai do Senhor, meu irmão. Essa vaga aqui é do senhor. Eu falei: ô varão, obrigado. Ele falou: o senhor quer descer aqui? A rua está isolada, ninguém vai entrar. Pode descer aqui, eu estaciono o carro do senhor. Só vou tirar aquela irmã cadeirante que acabou de chegar ali, é eu que ajudo ela a entrar na igreja, pôr ela na cadeira de roda, e eu já volto para estacionar teu carro. Eu falei: imagina, meu irmão, pelo amor de Deus, pode ir lá socorrer a irmã. Inclusive pode deixar que eu desço e eu tiro os cones. Ele falou: não desce do carro, em nome de Jesus. Eu tiro os cones. Ele foi lá, tirou os cones e falou: pastor, pode estacionar, só vou colocar a irmã e já volto para buscar o senhor para te levar para o altar. Eu fiz o que todo bom motorista faz, irmão. Se tem alguém aqui tirando a carta, uma aula de graça agora. A baliza. Carro de trás, carro da frente, tu vai para frente. Vem, coloca a traseira, volta para entrar à frente. Do outro lado da rua, um obreiro marrudão, grandão, assim para mim: ei, pss, oh, pss. A minha esposa falou: filho, tá falando com você. Eu falei: não, eu não vou nem olhar. Não. Ô, irmão, me chama de terra, labareda, tocha, mas não me chama de psiu-psiu, não. Que psiu-psiu o quê? Jesus me chamou para ser ovelha, não gato. Eu fui, fiz de conta que não vi. Estou colocando o carro lá dentro, mas ele não se deu por vencido, ele veio. Ele olhou e falou assim: ô meu irmão. Aí eu olhei para ele e falei: a paz do Senhor. Ele não respondeu. Ele disse: essa vaga não é para o senhor, essa vaga está reservada. Eu falei: o senhor me perdoa. O irmão que está empurrando aquela irmã na cadeira de roda acabou de falar que a vaga era minha. Ele falou: não, a vaga não é do senhor. Ele se equivocou. A vaga é do pregador. Eu não cantei, mas eu pensei: esse cara sou eu. Aí eu falei para ele assim: irmão, o senhor me perdoa, mas me convidaram para pregar. Deus está aqui, irmãos. Ele deu um passo para trás, mediu meu carro, disse: desculpa, irmão, eu pensei que você ia chegar num Vectra. Mas do jeito que ele mandou a cortada, eu defendi. Eu falei: se o senhor me ajudar em oração, o ano que vem, se eu voltar, eu volto de Vectra. Ele deve ter orado, porque 6 meses se passou e eu fui pregar numa cidade chamada Um Sol para Cada Um, em Bebedouro, do lado de Barretos. Estou ali pregando, quando acabei de pregar, eu falei: pastor, eu vou no carro buscar uma camiseta, porque eu estou em sopro. Ele falou: fica à vontade. Quando eu cheguei no meu carro para pegar uma camiseta, tinha um senhorzão com a mão para trás, dando uma namorada no obreiro. Aí ele olhou e falou assim: é do senhor, pastor? Eu falei: é meu. Puxa, é o carro que eu estou procurando para dar para o meu funcionário. O senhor vende esse carro? Eu falei: não posso. Ele falou: por que não pode? Porque o dinheiro dele eu não compro outro. E eu preciso de um carro para mim viajar. Ele falou: meu funcionário tirou a carta agora e eu prometi um carro para ele, mas o que eu tenho para dar para ele não compensa, porque ele está tirando a carta, é muito novo de carta, não vai dar. Vende esse carro para mim. Eu não consigo, eu não posso ficar a pé. Ele falou: posso te fazer uma proposta? Eu falei: se couber no meu orçamento. Ele falou assim: eu tenho 5 carros, minha garagem só tem 4 vagas. Um eu não tenho de guardar. E eu quero tirar um carro de lá. Se o senhor passar o teu carro no nome do meu funcionário, eu passo o meu no teu nome. É moeda de troca. Aí eu disse: mas eu não tenho dinheiro para voltar. Ele falou: não, toma lá da cá. Você dá o teu para ele, eu dou o meu para o senhor. Eu falei: o do senhor qual que é? Um Vectra. Eu falei: onde está o Vectra? Oh, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Fui de Escort e voltei de Vectra. 1 ano se passou, voltei para pregar lá. Mas ele não estava. Puxa vida. Eu doido para ver ele chegar e falar: pensei que o senhor ia vir de Ferrari. Irmão, volta aqui. Você pode até se alegrar, mas receba o peso desta palavra. Te tratam pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. O homem te mede, Deus não te mede. Deus te aceita do jeito que você é. Do nada, hoje pessoas, com todo respeito, tem lugares que tem pessoas que estão sendo consagradas por amizade, por troca de favor, pela patente, pelo olerite. Desculpa do que eu estou dizendo, irmão. Pelo cargo que exerce da porta da igreja para fora. Eu estive pregando num lugar, não vou falar o lugar porque está filmando, se bem que o que eu vou falar aqui é louvável, mas como é de outra casa, deixa para lá. Cheguei na igreja com o meu carro, a igreja numa avenida muito grande aqui em São Paulo, e aí não tinha lugar para estacionar. Só tinha a calçada da igreja. Quando eu embiquei, veio um irmão, olhou para a placa do carro, catando: pastor Isaías, pai do senhor, meu irmão, o senhor quer que eu estacione? Eu olhei, não tinha, só tinha uma vaga.
Falei para ele, eu vou estacionar onde? Ele falou, aqui. Então, eu já estou aqui, eu já entro. Eu entrei, coloquei o carro. Falei, o senhor quer ficar com a chave? Ele falou, não, se o senhor quiser deixar, fica à vontade. Mas como o senhor é o último e a saída é por lá, o senhor não vai atrapalhar ninguém. O senhor quer que eu leve lá no altar? Falei, varão, não precisa. Não, mas eu faço questão. Chamou um diácono e falou, dá para acompanhar o pastor e entregar ele lá na mão do pastor nosso? Lá, pastor, Deus abençoe, um bom culto para nós. Que educação. Acabamos de pregar, o pastor nos levou para jantar no lugar. Estou jantando com o pastor, a sua família. De repente eu olhei para a escadaria daquele lugar, daquele ambiente onde nós estávamos jantando. Chegou o irmão. Falei, pastor, aquele irmão não é da igreja do senhor? Ele falou, ah, sim, é o fulano. Aí o irmão veio, cumprimentou a gente. O pastor falou, você não quer sentar para jantar com uma educação, os filhos educados, esposa educada, mas o camarada um gentleman. O pastor falou, você não quer sentar aqui para comer conosco? Ele falou, pastor, eu não quero atrapalhar vocês. Não, não vou atrapalhar, você é nosso. Ele falou, não, mas aquela família está me esperando. E como eu estou vendo que vocês já estão acabando, eu estou com eles ali. Senão eu até chamava para vir aqui. O pastor, fica em paz, pode ir lá. Quando ele foi, eu fui olhando assim para ele, falei, pastor, que homem educado? Ele falou, educado. Esse aí é prateleira de cima. Falei, ele é o quê? O diácono do senhor? Ele falou, não, ele é auxiliar do cooperador. Eu nem sabia que tinha esse cargo, ajudante de cooperador. Tem uns cargos que fazem só para nós, irmão. Não existe, mas dá trabalho, né? O pastor falou, não, ele ajuda o cooperador. Se ele for aprovado, ele vai a cooperador. Ele está em teste ainda, mas está sendo aprovado, é um menino bom. Falei, bom, quem sou eu para julgar? Não sei qual que é o método que o senhor usa, mas para mim, que homem educado, muito educado. Falei, ele é o juiz aqui da cidade. Aí eu vi a seriedade daquele homem. Juiz da cidade colocou ele para tomar conta dos carros lá fora para ajudar os cooperadores. Porque dependendo do lugar de um juiz, não, o juiz tem que estar aqui. Não, tem que ficar onde Deus colocar. É onde Deus mandar. Tem muito cooperador sentado em púlpito e tem muito evangelista de pé na porta. Mas Deus vai colocar a casa dele em ordem. A casa é dele. Não seja apadrinhado de ninguém não, meu irmão. Você não precisa disso. Você não precisa de costa larga. Você precisa ser fiel a Deus, ao ministério, e deixa que o resto Deus faz por você. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Deus vai cuidar de você e do teu ministério. Você crê? Diga amém. Quando ele chega no Querite, e agora? Tem água, mas e a provisão? Deus diz, fica tranquilo que os garçons já estão prontos. Para quem gosta de carne, irmão. Carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. Carne fresca à tarde, carne fresca de manhã. O garçom não era dos melhores, mas é o que Deus preparou. 2 corvos. A pergunta é, se a terra está passando por uma escassez, de onde vinha a carne fresca, irmão? Você já parou, pai? Você já parou? Eu não quero crer que o corvo descia, batia o animal, limpava e levava para ele comer. Não, senhor. De algum lugar o corvo pegava. Amém ou não amém? Quantos entendem minha linha de raciocínio? Isso não é nem linha de raciocínio, isso é uma lógica. Carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. Eu não vou nem falar da carne fresca, eu vou falar da onde o corvo achou carne se o país estava passando por uma escassez. Teve um comentário que eu gostei e eu vou compartilhar com os irmãos. Um dos lugares provável que o corvo achou carne e trouxe para Elias foi da despensa de Acabe. Porque Deus é especialista e pegar o opressor e fazer dar de bandeja para aquele que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Ninguém vai segurar o que é teu. Ninguém vai barrar a porta que é tua. Ninguém vai pisar na promoção que Deus já falou que é tua. Ninguém vai fechar a porta que Deus já abriu. Levanta a mão que eu sinto que é profético, eu vou liberar. Pode ter currículo melhor do que o teu, mas o que é teu, Deus vai dar na tua mão. Receba o peso desta palavra. Aleluia. Carne de manhã, carne à tarde, carne à tarde, carne de manhã, carne de manhã, carne à tarde, carne à tarde, carne de manhã. Querite. Lugar que Deus corta e deixa do tamanho certo. Só que quando a gente achou que estava bom, o ribeiro seca. Mas como Deus cuida, Deus chega no profeta e diz, Elias, agora você se levanta daqui e vai para Serepta. O território é pagão, é território dos sidônios, mas eu já providenciei uma viúva para cuidar do Senhor. E você vai ver que Deus é demais. Deus ele fala o que vai acontecer antes que aconteça. É verdade ou não é, irmão? Tanto é que quando ele chega lá, a viúva nem conhecia ele. Se a viúva já tivesse sabendo e esperando, porque do jeito que Deus fala aqui no verso, dá a entender que a mulher já estava na porta esperando. Não, eu estou aqui, Jeová. O senhor mandou, ele vai chegar. A comida já está na mesa. Foi assim que aconteceu? Quando ele chega na portaria, a mulher está pegando uns cavacos para comer. Dá para me dar um pouco de água? Pois não, senhor. Ou seja, Deus falou, já está tudo preparado. É como se eu estivesse dizendo, mas não estou vendo nada. Mas você não precisa ver. O importante é que eu já prometi que já está tudo.
Agora presta atenção, irmão. Presta atenção. Olha o caminho que Deus faz esse homem trilhar. Olha o caminho que Deus faz. Por que, pastor, tudo isso? Porque o capítulo 18 vinha vindo aí. E Deus precisava trabalhar em Elias para depois trabalhar através de Elias. Deus chama ele do anonimato, já leva ele direto para o palácio. Quando ele acha que o palácio está bom, Deus manda ele sair e se esconder no deserto. E quando ele acha que o deserto está difícil, Deus manda ele sair para Serepta, que é pior do que o deserto para um judeu conservador. Ele disse assim para o pastor: o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse: o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim: ah, é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Testemunho do ladrão que foi tentar roubar a casa do pastor. Testemunho forte. Pastor Isaías de Oliveira. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor Aparecido pastoreou uma igreja perto da casa dos meus pais em São Paulo. E tinha um moço que antes de ser cristão, ele veio de uma vida meia tempestuosa no mundo. Não tinha sido liberto de verdade. E um dia o pastor chamou ele para conversar sobre um determinado assunto e ele não gostou. Ele saiu da igreja. Ele disse assim para o pastor: o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse: o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim: ah, é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Pastor Aparecido disse: eu tenho um mano, e esse mano está aqui. Sabe o que ele fez, irmão? Foi assaltar a casa do pastor Aparecido. Ele foi assaltar. Pastor Aparecido, casa direita, casa esquerda e um terreno baldio no fundo. Ele sabia dos caminhos do pastor, ficou na igreja e ele sabia, de terça-feira é culto de ensino. O culto começa às 7h30, 6 horas o pastor sai de casa e chega depois das 10. É nesse horário que eu vou entrar e ele vai me conhecer. Quando ele chegou, passou na porta da casa do pastor disfarçando, ele viu alguém de pé na porta da sala. Ah, o pastor está saindo para a igreja agora. Enquanto eles estão saindo pela porta da frente, eu entro pelo muro de trás. Ele pegou a moto, deu a volta, entrou no terreno baldio, escalou o muro. Quando ele chegou, o mesmo que estava na porta da sala lá na frente, estava lá no fundo do quintal do pastor. Irmão, Deus deu um nó na cabeça do menino, que o menino falou assim: tem ladrão na casa do pastor, eu preciso avisar ele. Mas ele não foi para roubar. Deus é demais. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Eu não estou falando para quem veio brincar e assistir culto. Eu estou falando para quem crê. Enquanto você está aqui, Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Ele chegou no culto, assistiu o culto, e no final do culto ele foi falar com o pastor: pastor, eu vim dar uma notícia para o senhor aqui. Na verdade, no começo do culto, quando ele chegou, que os irmãos abraçaram ele falou assim: ó, eu quero dar um recado para o pastor. Fala para o pastor que tem um camarada entrando lá na casa dele. Eu passei, vi e vim avisá-lo. Aí o pastor, quando chegou a notícia no ouvido do pastor, o Espírito de Deus falou com o pastor: não temas que sou eu neste negócio. O pastor falou assim: fala para ele entrar, que no final eu preciso conversar com ele para explicar quem que é que estava lá. E o menino deu um pinel na cabeça do menino. O pastor pregou no culto de ensino. No final do culto o pastor chamou ele e falou: pastor, senhor, desculpa, eu cheguei aqui para avisar, mas eu acho que já até entraram na tua casa. O pastor disse: não entraram, já estão lá. Ele falou: mas o senhor conhece aquele camarada lá? Ele disse: conheço. Quem é? É o meu mano. Oh, glória. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará. Aplaude, se você quiser, aplauda.